Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje eu vim revisar com vocês o conteúdo de História da nossa atividade avaliativa. O nosso conteúdo de História será sobre a proclamação da República e as repúblicas oligárquicas, certo? Será o nosso conteúdo que nós vamos fazer a atividade avaliativa. Então, pessoal, olha só. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para a gente poder revisar, certo? O conteúdo é bem extenso, prestem bastante atenção nas explicações para não se confundirem na hora de responder. Além de tudo, esse conteúdo vocês vão precisar bastante lá no nono ano, oitavo, nono ano, tá bom? Proclamação da República. A proclamação da República é o resultado de um processo político que se estendeu desde a década de 1870. A insatisfação com a monarquia ganhou força no final da Guerra do Paraguai, tanto nos meios militares quanto nos civis. Essa insatisfação só foi crescendo e o surgimento de partidos republicanos contribuiu para isso. O grande grupo insatisfeito, porém, era o Exército Brasileiro. As Forças Armadas consideravam-se pouco reconhecidas, depois de terem conduzido todo o esforço da Guerra do Paraguai. Os militares estavam insatisfeitos com suas remunerações, queriam melhorias no sistema de promoção de carreira e a permissão para opinar suas posições políticas, algo proibido na época. Além disso, tinha os letrados, né? Os advogados, as pessoas que já tinham ido morar fora ou estudado fora também contribuíram para que esse movimento republicano continuasse. Isso contribuiu para que o republicanismo fosse ventilado no seu interior. Não bastante a insatisfação com a monarquia não era uma exclusividade dos militares. Com os cafeicultores paulistas e a Igreja Católica também estavam insatisfeitos. Com a perda do apoio da Igreja e dos escravocratas, a monarquia ficou sem grandes grupos que lhe davam apoio, sobretudo o segundo. Assim, a sustentação tornou-se extremamente difícil, uma vez que o movimento republicano estava muito forte no final da década de 1880. Na medida em que o republicanismo avançava, uma nova pauta era ventilada, o federalismo. Como aconteceu a proclamação? Em novembro de 1889, a crise política estava avançada. Sendo assim, grandes nomes do republicanismo da época reuniram-se secretamente com o Marechal Deodoro da Fonseca, um militar bastante influente na época, para que ele aderisse ao movimento. Depois de ser convencido, Deodoro da Fonseca liderou um levante militar em 15 de novembro e cercou o gabinete ministerial, destituiu o Visconde de Ouro Preto do cargo e prendeu. Ao longo daquele dia, uma série de acontecimentos levaram à proclamação da República. Oficialmente, após o anúncio feito por José do Patrocínio, um vereador do Rio de Janeiro. Conde Deu tentou liderar uma resistência no dia 15 e o imperador tentou formar um novo gabinete, mas as ações não tiveram sucesso. A monarquia estava efetivamente derrubada. Dom Pedro II deixou de ser imperador do Brasil e um governo provisório republicano foi instaurado. No dia 17 de 1988, do mesmo mês, novembro, a família real fugia do Brasil e partia rumo à Europa. Já que ele tinha sido destituído do poder, ele teve que fugir com a sua família. A República da Espada. A República da Espada foi um período inicial da Primeira República e foi caracterizado por dois governos militares, por isso que ela recebe esse nome. O Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Esse período estendeu-se de 1889, com a proclamação da República, até 1894, quando o Prudente de Moraes assumiu a presidência. Então é chamado República da Espada porque foram militares. Após a proclamação da República, Marechal Deodoro foi escolhido para ser o presidente do Brasil em caráter provisório, já que ele tinha liderado toda a resistência, né? O governo de Deodoro da Fonseca estendeu-se durante 2 anos, isto é, de 1889 a 1891, e o grande acontecimento do governo de Deodoro foi a promulgação de uma nova Constituição, que deveria ser uma Constituição federalista. A partir de
1890, políticos liberais do Brasil passaram a pressionar o governo para que uma constituinte fosse convocada para redigir uma nova constituição para o Brasil, que até então a constituição era uma constituição imperial, de império. Tá? Após a convocação dessa constituinte, 5 pessoas foram escolhidas para formar uma comissão e redigir uma constituição, a nova constituição, que são as leis que vão reger o país. Aqui eu tenho uma imagem do Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto. Constituição de 1891 trouxe mudanças sensíveis para o Brasil, as principais: o republicanismo naturalmente estava adotando esse tipo de governo. O federalismo, foi adotado o federalismo como sistema político. Esse sistema aumentava o grau de autonomia dos estados em relação ao país, permitindo possuir força policial própria, realizar a cobrança de impostos, etc., porque antes os estados não tinham esse direito. O presidencialismo foi determinado que o presidente seria a autoridade máxima e seria escolhido a partir de eleições diretas para um mandato de 4 anos. Separação entre o Estado e a Igreja. O Estado e a Igreja foram separados, porque até então a Igreja ajudava nos regimentos da Federação, do Império também. Foram criados registros civis para nascimentos, casamentos e mortes. Não existia. Tá? Não existia registro civil, não tinha documentação quando nascia alguém, quando alguém casava. E sistema eleitoral, que foi instituído sufrágio universal masculino, as mulheres não votavam, com algumas exceções. Menores de 21 anos não votavam, analfabetos, soldados rasos, que são os patentes mais baixas, mendigos, né, e todas as pessoas que não sabiam ler e escrever. Além de tudo, as mulheres também não tinham direito a votar, certo? A promulgação da Constituição de 1889 foi realizada, após a promulgação, eleições indiretas. O que quer dizer indiretas? Porque somente as pessoas ali da Constituição votaram, tá? E o Deodoro da Fonseca foi escolhido para o cargo novamente, tá? Ele derrotou o Civil e o Paulista Prudente de Moraes com 129 votos contra 97. Durante as eleições, o Marechal Floriano foi eleito o vice-presidente. Então, ficou o Deodoro da Fonseca como presidente e o vice o Floriano. O governo de Deodoro, no entanto, foi marcado pelo autoritarismo e pelas tentativas de procurar reforçar o seu poder. O autoritarismo de Deodoro resultou no fechamento do Congresso em 3 de novembro de 1891 e a reação foi imediata. Grupos de opositores da Marinha, tá? Conhecida como a primeira revolta da Armada, forçaram o Deodoro da Fonseca a renunciar ao cargo, em 23 de novembro de 1891, assumindo então o poder, o próximo, né? Ele renunciou, certo? E aí a justiça determinava que ele não foram finalizados, então a oligarquia paulista deu um suporte para o Floriano, que sustentou o poder, permitindo assumir como presidente do Brasil no lugar do Deodoro. A posse de Floriano aconteceu como uma troca de favores entre as duas partes. A oligarquia paulista já começou ali o sistema de oligarquia, entendia que a posse do Floriano traria uma estabilidade política para o Brasil, uma melhoria. E o Floriano sabia que só conseguiria assumir o poder caso tivesse o apoio dos paulistas, que era a região com mais crescimento nessa época. Essa medida, no entanto, desagradou a muitos na política brasileira. Então, não eram só os paulistas, vários outros estados também não conseguiram aceitar essa ideia. O governo de Floriano foi marcado por disputas políticas intensas. Ele teve que lidar com 2 conflitos, a Revolução Federalista e a Revolta da Armada. A primeira foi uma disputa política entre as forças do Rio Grande do Sul, que alcançou áreas de guerra civil e estendeu-se de 1893 a 1895, e a Revolta da Armada, que aconteceu entre 1993 e 1994, onde a Marinha demonstrou sua insatisfação com o governo de Floriano. A Marinha possuía uma grande parte de oficiais monarquistas que apoiavam a monarquia, e a insatisfação com o governo de Floriano fizeram que eles se rebelassem contra o governo, exigissem novas eleições presidenciais. Só que o Floriano, ele combateu isso de forma muito violenta com o exército, e todas elas foram
vencidas pelo exército, e por isso o Marechal Floriano da Fonte Peixoto ficou conhecido como Marechal de Ferro. Agora nós vamos falar sobre o segundo conteúdo, que são as repúblicas oligárquicas. A república oligárquica foi formada, né, por duas partes, né, de oligarquias. A primeira república ficou conhecida como a República da Espada, né? E essa primeira república, que fora o militarismo, ficou conhecida, ou a gente chama de república oligárquica, por causa das oligarquias, que a gente vai estudar, ou como república velha também. Algumas pesquisas que vocês podem fazer na internet, vocês vão encontrar como república velha, e não como oligárquica. Vocês vão digitar oligárquica, mas vai aparecer república velha, tá? Ficou marcada por práticas como voto de cabresto e troca de favores. Esse período também ficou conhecido alguns conceitos, como a política do café com leite e a política dos governadores. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Foi caracterizada ainda pelo autoritarismo, desigualdade social, jogo político das oligarquias. Por conta disso, esse período ficou muito marcado pelas tensões sociais existentes e várias revoltas. Revolta da vacina, revolta da chibata, a guerra do contestado, né? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Aqui eu tenho um mapa mental das práticas políticas dos governadores, política do café com leite, coronelismo e clientelismo. Eu tenho aqui o que resolveu-se na Constituição de 1891, o que ficou decidido sobre o federalismo, presidencialismo, Estado laico, que é a desvencilhação do governo com a igreja, tá? Aqui as principais revoltas: Guerra dos Canudos, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, Guerra do Contestado, Tenentenismo, Cangaço. E o período, né? Consolidação da República, depois as oligarquias, decadência, fim da Primeira República, Revolução de 1930, que é onde começa a Era Vargas. O que era a política do café com leite? É um dos conceitos mais conhecidos desse período e faz referência de acordo com que existiam as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais a respeito da escolha dos presidentes. Então, cada vez que ia, eles tinham, tipo, um combinado. Uma vez era um presidente de São Paulo, outra vez era um candidato de Minas Gerais, certo? E aí ficava consolidado ali, ia revezando os candidatos. Ficou conhecida como política do café com leite porque em São Paulo tinha uma grande quantidade de lugares de fazendas que eram cafeeiras, né, plantação de café, e em Minas Gerais tinha muito gado leiteiro, tá? Então por isso que recebeu esse nome. Aqui eu tenho uma charge, olha só, mostrando uma gangorra. De um lado está Minas Gerais, do outro lado está São Paulo, porque cada vez era um presidente de um desses dois estados. Aí eu tenho aqui como que era essa República Velha. A política do café com leite era assim: presidente a nível federal, né? Os governadores a nível estadual e nos municípios os coronéis, tá? Aqui eu tenho como formato de pirâmide o coronel, o cabo eleitoral e o curral eleitoral, que era tipo, o coronel no município ele mandava, aí ele mandava as pessoas irem, tipo, vai lá e fala para aquelas pessoas que elas precisam votar no meu candidato. O voto nessa época não era secreto, tá? E o curral eleitoral eram as pessoas que, às vezes, se não votasse no candidato que o coronel pediu, eles poderiam sofrer repressão e outras coisas. A política dos governadores do estado foi criada durante o governo de Campos Salles e estruturou o funcionamento de toda a política brasileira do período da República Velha, e a sua atuação foi responsável pela consolidação da aliança entre o poder executivo e legislativo ao longo da República Velha. Nessa política, o governo federal dava apoio para a oligarquia mais poderosa de cada estado, como forma de reduzir as disputas locais entre diferentes oligarquias, para as oligarquias não ficarem brigando. Em troca do apoio, as oligarquias tinham o dever de eleger os deputados e orientá-los, e apoiar as pautas do poder executivo e legislativo.
Para que a política dos governadores desse certo, o coronel, que era a figura essencial, uma vez que todo o arranjo para conquistar os votos para eleger os deputados da oligarquia era feito por essa figura. O coronel, enquanto figura de poder, utilizava o seu poder financeiro, né, para exercer uma pressão para que os eleitores votassem. E isso ficou conhecido como voto de cabresto. Cabresto é um negócio que coloca assim no cavalo, para o cavalo não olhar para lado nenhum, para ele olhar só para frente. Então, ficou conhecido como voto de cabresto, porque a pessoa tinha que fazer aquilo que o coronel falava, porque o voto não era secreto. Então, tipo, se eu não votasse no candidato que ele me pediu, eu poderia sofrer repressão com a minha família e tudo mais. Os coronéis, por sua vez, não obtinham a quantidade de votos desejados, somente pela intimidação, mas também por meio da manipulação eleitoral, duas práticas muito comuns. Era utilizar o registro de pessoas mortas para que uma mesma pessoa pudesse votar duas vezes e manipular as atas eleitorais. Então, não só o voto de cabeça, mas uma manipulação onde eles colocavam mais voto para um candidato ou para outro, tá? De acordo com isso. E também usar o registro de pessoa morta, como que a pessoa morta já tivesse votado. As características socioeconômicas dessa época. A República Oligárquica foi um período em que se esboçou um desenvolvimento industrial. Mesmo que bastante tímido, os reflexos do desenvolvimento industrial do país deram-se de maneira concentrada, destacando-se principalmente na cidade de São Paulo, que teve um grande salto populacional, porque as pessoas vinham do interior para trabalhar em São Paulo, nas indústrias. O desenvolvimento industrial e urbano que aconteceu em partes do Brasil, levou ao desenvolvimento de um movimento operário que teve atuação destacada no fim da década de 1910. Apesar do desenvolvimento de uma indústria embrionária no país, a economia permaneceu extremamente dependente da exportação de café e assim ficou até 1950. Por mais que teve um grande crescimento econômico, várias indústrias de várias coisas, indústrias fora do país que vieram para cá, por mais que isso tenha sido muito importante, ainda a produção principal era ainda o café, tá bom? Agora nós vamos falar das revoltas desse período. Quando o assunto é sobre direitos sociais, a República Velha é marcada por um período com esses direitos foram bastante desrespeitados. O desrespeito aos direitos sociais, a existência de uma desigualdade evidente, fizeram com que esse período também fosse uma luta para muitos que buscavam uma condição mais digna e que estavam insatisfeitos com as ações praticadas pelos governos. A primeira que eu tenho aqui é a comunidade de Canudos, que foi um conflito no sertão baiano, ocorrido entre 1896 e 1897, que terminou com a destruição total do povoado de Canudos, daí o nome, Guerra de Canudos. Houve várias batalhas entre tropas do governo federal e um grupo de sertanejos liderados por um líder religioso, Antônio Vicente Mendes Maciel, que era chamado Antônio Conselheiro. As relações do povoado com o governo começaram a se complicar quando os documentos emitidos quando o governo queimou, tá? Eles rebelaram contra a cobrança de impostos e queimaram os documentos emitidos pelo governo. Para os governantes, isso tinha sido uma afronta, né? Então, eles começaram a ser vistos como um grupo de fanáticos religiosos e também como rebeldes monarquistas e perigosos que precisavam ser eliminados. Então, essa guerra terminou em 1897 com a destruição total do povoado. A segunda revolta foi a revolta da vacina, tá? Que foi uma insurreição popular ocorrida no Rio de Janeiro no século XX, já na década dos anos de 1900. E essa revolta aconteceu por uma reação popular contra a campanha obrigatória de vacinação, que foi proposta pelo o sanitarista Oswaldo Cruz. E a falta de divulgação da natureza da vacina e seus efeitos benéficos causaram turbulência e clima de tensão causados pelas outras reformas que já haviam acontecido, pelo qual o país já estava passando, e por isso houve essa revolta. Então, na verdade, foram apenas 3 dias, mas 3 dias de muita confusão, tá? Apesar da revolta, a campanha foi de um absoluto sucesso e, dentre poucos anos, a varíola estava completamente erradicada no Rio de Janeiro.
momento pelo qual o programa foi sendo lentamente expandido pela erradicação completa da varíola no Brasil, foi que acabou totalmente em 1970. Na verdade, isso foi por falta de informação da população. A população não sabia o que era isso. Então, por isso que houve essa revolta. Durou apenas 3 dias, mas foi de grande problematização para o Brasil. Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata foi um importante movimento de motim naval, ocorrido no início do século XX, na cidade também do Rio de Janeiro. Começou no dia 22 de novembro, e o líder da revolta era o João Cândido, que ficou conhecido como Almirante Negro. Ele redigiu uma carta reivindicando os fins dos castigos físicos, que era a chibata, melhorias na alimentação dos marinheiros e anistia para todos que participaram da revolta. Caso não fossem cumpridas as reivindicações, os revoltosos ameaçavam bombardear a cidade do Rio de Janeiro, que nessa época era a capital do Brasil. Depois de várias negociações, o presidente, então, Hermes da Fonseca, decretou o fim das chibatadas em 27 de novembro de 1910. Na verdade, isso aconteceu por eles já estavam revoltados, mas teve um soldado lá, um marinheiro, que sofreu 250 chibatadas numa praça pública, e aí, então, eles decidiram se rebelar, né? E aí, em 27 de novembro de 1910, foi assinado um documento onde excluía-se qualquer violência de chibatadas e melhorias de salários e tudo mais. Vale lembrar que a maioria desses marinheiros que apanhavam, que sofriam essas repressões, eram negros, tá? A maioria eram negros, descendentes, afrodescendentes. Conflito do Contestado. O conflito foi uma disputa pela região conhecida como Contestado, localizada entre o Paraná e a Santa Catarina. A guerra aconteceu entre camponeses e o poder do Estado. A área era rica em madeira e erva mate. As principais características foram o messianismo, a concentração de terras e a exploração da região por empresas de fora do Brasil. Por isso, o movimento foi semelhante à revolta dos Canudos. Na verdade, ela começou por quê? Porque o governo queria passar uma estrada de trem de ferro, né? E aí eles tinham que desapropriar 15 quilômetros para um lado, 15 quilômetros para o outro, e retirava ali das pessoas o direito dessas terras. Então, acabou causando vários conflitos. E ficou conhecido como uma Guerra Santa, porque tinha apoio de padres e tudo mais. O governo agia de uma forma que eles tinham que ir contra, né, essas pessoas, e o contestado foi devastado também, o governo saiu ganhando. A Greve Geral de 1917 foi um movimento provocado pelos operários e comerciantes de São Paulo nos meses de junho e julho. Os trabalhadores pediam melhores condições de trabalho e aumento de salário. Depois de 5 dias de paralisação geral, os grevistas tiveram as suas reivindicações atendidas, porque essas pessoas elas não tinham direito a férias, elas não tinham direito a folga, trabalhava todos os dias da semana, uma carga horária muito alta, e não tinha, nessa época ainda não tinha ainda salário mínimo, então eles fizeram essa greve para poder registrar isso, e o governo atendeu as reivindicações dos grevistas 5 dias depois, porque a indústria não podia parar. O fim da República Oligárquica. Diretamente, o fim da República Oligárquica foi atrelado com a disputa da eleição presidencial de 1930. Nessa disputa, paulistas e mineiras romperam o acordo, daquele acordo que eu falei agora, que uma vez era São Paulo, uma vez era Minas Gerais. Os primeiros não queriam realizar o revezamento, conforme estipulava a política do café com leite, sendo assim, os paulistas lançaram Júlio Prestes e os mineiros aliaram-se com outras oligarquias para se tornar mais forte e lançaram a candidatura de Getúlio Vargas. Após serem derrotados, a chapa de Vargas, que era a Aliança Liberal, rebelou-se contra o vice de Vargas, que era o João Pessoa. Foi assassinado, tá? O assassinato de João Pessoa não teve relações com a disputa eleitoral daquele ano, mas foi utilizado como justificativa para levante contra o presidente Washington Luiz. O que aconteceu? O resultado foi que na Revolução de 1930, o presidente, então, Washington Luiz, foi derrubado em outubro de 1930, e o impedimento que Júlio Prestes assumisse a presidência, né?
E aí o que aconteceu? No mês seguinte, o Getúlio Vargas assumiu como o presidente provisório e iniciava um mandato que se estenderia por 15 anos, que é o conteúdo que a gente vai chamar de Era Vargas. Então, pessoal, observem bastante essas explicações, vejam o vídeo várias vezes se precisar, para vocês realizarem a atividade, tá? Façam com capricho, tá bom? E tem uma data para vocês entregarem essa atividade aqui de volta na escola para a gente poder avaliar vocês. Tô morrendo de saudade, fiquem em casa e um beijo. Até a próxima!